A palavra do Senhor para nossa meditação no Evangelho segundo João nos escreveu, capítulo 1, versos 35, 36 e 37. Nos diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos começar hoje uma palavra introdutória sobre um assunto que nós vamos estudar com os irmãos nas nossas próximas reuniões. Não temos pressa de concluir, mas hoje nós teremos essa palavra introdutória. Nós vamos estudar sobre o processo de libertação do sistema religioso. Nós vamos pegar como introdução ao nosso assunto justamente essa passagem aqui, aonde João Batista está já no final de seu ministério. O ministério de João Batista é muito interessante, porque ele é um ministério curto e intenso. Se nós fôssemos olhar aos olhos humanos, o ministério de João Batista foi rápido. Normalmente nós, como seres humanos, nós julgamos com maior valor, uma maior importância aquilo que dura mais tempo. Só que Deus nem sempre, ou melhor, quase nunca age dentro da lógica humana. O Evangelho de João Batista, o ministério de João Batista, ele dura por pouco tempo, porque a sua missão era preparar o caminho do Messias. Por isso que quando vão encontrar João Batista no deserto, para interrogar quem era ele, em nome de quem que ele vinha, sob a autoridade de quem, ele simplesmente diz: eu sou a voz. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu sou simplesmente o cumprimento de uma profecia. A atenção de vocês não deve estar em mim. O mais importante não é vocês saberem quem eu sou. O mais importante é vocês saberem quem está chegando. E chega o dia em que Jesus vem ao encontro de João. Jesus estava iniciando seu ministério. E João aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, neste momento, João está tendo uma noção exata de que seu ministério estava chegando ao fim. A missão a qual ele estava encarregado estava chegando ao fim. E João Batista sempre soube, em todo o tempo de seu ministério, qual era o seu papel. E que a evidência não podia e não devia estar nele. Eu costumo sempre dizer que a palavra de Deus tem princípios. E Deus não muda seus princípios por nada e por ninguém.
Um dos princípios da palavra de Deus é de que Deus não divide sua glória com ninguém. Absolutamente ninguém. E João Batista, no exercício do seu ministério, nunca descuidou deste princípio. Esse texto que nós lemos aqui, ele é muito interessante. Mas aqui é já indícios do final do ministério de João Batista. Mas houveram outras circunstâncias envolvendo João Batista e seu ministério, aonde João Batista deixou bem claro que a glória não era para ele. A glória era para o Messias que estava chegando. Certa vez, chegam para informar João Batista de um acontecimento. Dizem para João Batista que Jesus já estava batizando mais discípulos do que ele. Nem era Jesus quem batizava, eram seus discípulos. Mas chegaram para João para dar essa notícia. Aí João disse o seguinte: eu sempre falei a verdade para vocês. Eu disse, eu não sou o Cristo. E a partir de agora, convém que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista está querendo dizer com isso? João Batista está querendo dizer que a mensagem é mais importante que o mensageiro. João Batista está querendo dizer que a palavra é mais importante que o pregador. A palavra de Deus dura para sempre. O pregador, ele passa. O mensageiro, ele passa. O mensageiro tem um ministério dado por Deus, ele cumpre seu ministério e o que fica é a obra de Deus que Deus realizou através do seu ministério, por graça e por misericórdia. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, Jesus está passando, João Batista ainda tinha discípulos, porque o seu ministério ainda não tinha chegado ao fim, mas João Batista já estava preparando seus discípulos para viverem sem ele. E a grande lição que nós aprendemos aqui já de início com João Batista é que nós discipulamos pessoas. Quando nós saímos para cumprir o ide de Jesus, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos partindo para um discipulado. Mas esse discipulado um dia ele chega a um fim. Por quê? Porque a nossa função é discipular pessoas para seguirem a Cristo, mas essas pessoas vão seguir a Cristo e não a nós. E aonde que nós temos visto ministérios de muitos fracassarem? E o ministério de muitas denominações fracassarem? Porque eles esquecem que eles precisam fazer discípulos para Cristo e não discípulos para a sua denominação. Eles precisam levar e conduzir as pessoas até Cristo. A partir do momento que a pessoa foi discipulada e ela é um seguidor de Cristo, ela vai fazer outros discípulos. Ela vai entrar no trabalho de discipulado. Nós não podemos, meus irmãos, fazer com que as pessoas se tornem refém do nosso ministério. Nós não podemos deixar que as pessoas se tornem dependentes de nós. Nós temos que levar as pessoas a Cristo para que elas sejam independentes em Cristo. Nós vimos isso no ministério de João Batista, nós vimos isto no ministério de Jesus, nós vimos isto no apóstolo Paulo,
Paulo passava, plantava uma igreja, continuava assistindo aquelas igrejas à distância, mas Paulo levava todas as igrejas que ele plantava a olharem e seguirem a Cristo. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos, vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Aqui terminou a função de João Batista no discipulado daqueles homens. Meus irmãos, nós temos visto muitas vezes, e é por isso que nós estamos dando essa introdução da libertação do sistema religioso, porque às vezes as pessoas estão pensando que estão seguindo a Cristo e estão seguindo uma denominação. Muitas vezes elas vivem uma denominação, uma placa de igreja a tal ponto que elas confundem e acham que estão seguindo o Evangelho de Cristo. Mas quando tu vê as obras que elas estão praticando, não são as obras de um seguidor de Cristo. São as obras de um seguidor fanático por uma placa de igreja. Mas aonde que está o problema? O problema está na liderança. Porque a liderança não discipula. A liderança não discipula as pessoas para serem seguidoras de Cristo. Elas discipulam as pessoas para serem seguidoras da sua denominação, para defenderem a sua placa de igreja. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas se decepcionam com o sistema religioso, elas abandonam o Evangelho e vão para o mundo. Porque elas nunca estiveram firmes em Jesus, elas estiveram firmes em homens, elas estiveram firmes em placas, em rótulos. E quando elas se decepcionam com seus líderes, ou se decepcionam com suas denominações, elas não sabem para onde ir. Meus irmãos, nós precisamos discipular as pessoas para seguirem a Jesus. Nós precisamos aplicar na nossa vida esse princípio de João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Deus nos usa, é evidente que nos usa. Quando nós vamos discipular pessoas, nós estamos cumprindo um ID de Jesus. Mas nós precisamos ter em mente que nós temos limites. Os irmãos lembram que eu comentei que Jesus fez isso também em seu ministério? Nos últimos dias de seu ministério, Jesus dedicou um tempo especial aos discípulos, não só para orar, mas como para instruir e para preparar os discípulos para a sua partida. É quando ele fala que ele ia para o Pai, mas que ele ia rogar ao Pai para que o Pai enviasse o Consolador. Por que Jesus estava fazendo isso? Jesus já estava preparando seus discípulos para a sua partida. Porque Jesus não ia ficar presencialmente com eles, como mestre, como seus rabinos, Jesus ia para o Pai. E ele começou a preparar os discípulos para isso. Hoje nós chegamos ao cúmulo de vermos muitas vezes líderes de igreja manterem pessoas submissas debaixo de sua doutrina com a teologia do medo. Que se tu sair daquela denominação, que se tu sair daquele sistema religioso, meus irmãos, e eu não estou falando de um sistema ou 2 sistemas, são muitos sistemas religiosos, principalmente aqueles que são denominados e reconhecidos como seitas.
As seitas escravizam a mente das pessoas, fazem uma lavagem cerebral na mente das pessoas, tornando as pessoas viciadas e dependentes daquele sistema. Ao ponto de que se a pessoa sai do sistema, ela fica totalmente perdida. A sua mente fica totalmente perdida. A sensação que ela tem nos primeiros meses, e infelizmente às vezes o estrago psicológico no subconsciente é tão grande que as pessoas ficam anos vivendo uma depressão semelhante à abstinência de um dependente químico, quando ele fica sem o seu entorpecente. Por quê? Porque os homens tomam o lugar que é de Deus. A glória que é única e exclusivamente para Deus, os homens tomam para si e tornam as pessoas que eles discipulam refém do sistema religioso que eles implantam na mente das pessoas. Eu não quero me alongar muito. Eu fico por aqui. Mas a conclusão que nós chegamos, meus irmãos, é que nós devemos seguir o exemplo de João Batista. Nós devemos sim levar pessoas a Cristo. É nossa missão. Mas nós não podemos discipular pessoas fazendo proselitismo. O que é proselitismo? É aquilo que Jesus criticou nos fariseus. Vocês percorrem longas distâncias para fazerem seguidores da doutrina de vocês. E uma vez que vocês fazem isso, vocês tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedoras do inferno. Meus irmãos, nós precisamos levar pessoas a Cristo, não para a nossa denominação, não para pessoas a Cristo, que Ele cresça e que eu diminua. Os irmãos não podem ser dependentes de homens. Dependam única e exclusivamente de Cristo. Que o Senhor nos abençoe.